Bem, nós estamos no dia 15 de dezembro de 2024, já há mais de 2 anos, que foi descoberta a fraude, né, em novembro de 2022, que daquele tempo para cá o Alexandre de Moraes só faz perseguir aqueles que identificaram a fraude no processo que deu a vitória para o Lula. E aí nós vamos trazer esse momento aqui, como e quando ele se deu, e da forma como se deu, tá certo? Como é que foi anunciado isso? Como é que isso foi colocado para a imprensa? A imprensa sabia que houve, né, que houve fraude em 2022? Sabia. Isso foi revelado? Foi revelado. Isso foi colocado a público? Foi colocado a público. Por isso que teve aquelas manifestações imensas de populares nas avenidas do Brasil. Por quê? Porque isso foi tornado público, né? A fraude de 2022. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, número 450 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar o país. Eu sou João Paulo Guimarães, falando de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Essa voz que vem do interior briga pela liberdade, porque libertas ainda que tardia, diz o lema da nossa bandeira mineira. Bem, então vamos lá. Em novembro, né, vamos revisitar a memória aqui. Em novembro de 2022, o PL fez uma coletiva, levou advogado, levou técnico em TI, levou alguns representantes, né, para dizer que sim, eles encontraram a fraude no sistema. E isso aí era importante ser apresentado de forma pública. E aí eles convocaram uma coletiva, tá certo? Vamos trazer esse momento aqui para vocês relembrarem, quem não viu vai ver agora, né? Mas isso aconteceu há mais de 2 anos. Como e quando a fraude em 2022 foi revelada. Vamos ver? O que o PL já vem manifestando, né? Os erros apontados, supostamente apontados nessas urnas eletrônicas. Quais podem ser, segundo a defesa, Thaís, as consequências práticas e jurídicas devidas? Qual vai ser o encaminhamento que o Tribunal Superior Eleitoral vai dar para essa petição? Por tudo que a gente conhece do Tribunal Superior Eleitoral, não me parece que esse pedido será acatado. Bem, vamos fazer uma parte quando ela fala por tudo que a gente conhece desse Tribunal Superior Eleitoral, o pedido provavelmente não será acatado. Bem, quando ela diz por tudo que a gente conhece do Tribunal Superior Eleitoral, o que ela disse que ela conhece? Bem, ela disse que ela conhece, né? O que pode ser que ela reconhece? Que o Alexandre de Moraes perseguiu, né, os apoiadores do Bolsonaro e não perseguiu os apoiadores do Lula, né? Derrubou plataformas, multou, né, fez o diabo. O TSE, Alexandre de Moraes, quando houve a denúncia de que as rádios difusoras do Nordeste no segundo turno suprimiram as propagandas do candidato Bolsonaro. E isso aí foi revelado, né? E foi um escândalo na época, chamava o escândalo do Radiolão, e que o juiz virou as costas e falou, tô nem aí, né? Quer dizer, se você tem isso, isso é grave. E sobre a jurisdição de um juiz, que é o juiz que controla o processo, né, está diante de uma denúncia dessa, o que ele fez foi afastar o cara que denunciou. Então, pelo que ela conhece, né, do juiz, é isso, né? E sobre a questão, né, da Blitz no Nordeste, que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, né, foi encarregado de fazer todo aquele embaralhamento lá para impedir que o eleitor fosse votar, né? O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter dado ordem de prisão imediata para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E, na verdade, o que ele fez foi passar pano, foi justificar. Por quê? Porque foi um pedido dele,
para fazer isso no Nordeste, entendeu? E aí você vai entender por quê, daí nós já explicamos, é porque lá no Nordeste o Bolsonaro teria muito voto, então teria que abaixar o número de votos no Nordeste para dar uma abstenção maior, porque aí já tem aquele esquema lá do mesário que a gente já conhece bem. Agora vamos voltar ao argumento aqui, deixar a mulher falar, porque ela está sendo honesta, tá certo? Pelo que eu conheço. Então ela tem um histórico da parcialidade de um ministro que é para julgar, né, uma partida de futebol, que no caso seria uma eleição. A gente está vendo que essa representação, lá em cima, na primeira página, ela é feita em nome da coligação do presidente Jair Bolsonaro. Há uma avaliação de que Valdemar da Costa Neto está cedendo, mas ele dá sinais dúbios para o judiciário. Ele diz que o resultado não vai questionar o resultado, mas entra com uma representação pedindo para invalidar algumas urnas. Então, há uma avaliação de que é um gesto dúbio. Esse gesto que ele faz, ele procura integrantes do judiciário, faz uma sinalização e, ao mesmo tempo, faz essa sinalização para essa ala do PL que é mais ligada ao presidente Jair Bolsonaro. As consequências dessa ação a gente vai ter que acompanhar. Já estou tentando repercutir aqui no judiciário para tentar entender quais podem ser os próximos passos, mas volto a dizer, por tudo que a gente conhece do Tribunal Superior Eleitoral, de toda a condução do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, nesse processo, o que a gente pode dizer é que muito provavelmente esse pedido não vai ser acatado. Essa manifestação enviada ao Tribunal Superior Eleitoral, ela pede a invalidação dos votos que foram depositados em alguns modelos de urnas eletrônicas. Tem ali uma argumentação técnica que caberá ao Tribunal Superior Eleitoral responder a essa argumentação técnica, mas se esquece que nesses modelos de urnas eletrônicas, candidatos do PL, que não o presidente Jair Bolsonaro, também receberam votos, também foram eleitos, e o Tarcísio Gomes de Freitas foi eleito governador de São Paulo, fora as outras dezenas de amplas vitórias que o bolsonarismo, que a direita do PL e de outros partidos ligados ao presidente Jair Bolsonaro tiveram nas eleições de 2022. Diz o documento, ainda que se possa defender a probabilidade de que os resultados divulgados por essa Corte Eleitoral, no caso o Tribunal Superior Eleitoral, referente às urnas dos modelos, aí cita que os modelos possam, em tese, não conter quaisquer vícios com relação ao registro e à contabilização dos votos dos eleitores, o provável não serve ao processo eleitoral. Ou seja, esse questionamento, ele se baseia, esse parágrafo, né, tentando traduzir ele se baseia numa suposição de que a auditoria não conseguiu garantir que está errado e, por não ter conseguido garantir que está errado, esses votos precisam ser anulados. A julgar por todas as decisões que a gente viu do Tribunal Superior Eleitoral ao longo das eleições, se trata de uma representação que não deve prosperar. Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente e o que dirá o presidente do PL, né, que prometeu diversas vezes e deu várias sinalizações de que não questionaria o resultado das eleições. São 33 páginas, gente, de pedido da defesa do presidente Bolsonaro, que, resumindo para você, está pedindo a anulação dos votos que foram computados em 5 modelos de urnas diferentes, que somam 250 mil urnas, como já havia adiantado em vídeo anteriormente na semana passada o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Agora é um pedido formalizado, está aí o trecho principal desse pedido de 33 páginas que faz menção a essas desconformidades, segundo a defesa, irreparáveis de mau funcionamento. Por isso, ali mencionados os modelos das 5 urnas, como eu falei, sendo determinadas as consequências práticas e jurídicas devidas. Bem, vamos analisar aqui esse recorte que está aí, ó, né? Ali, não sei se vocês estão conseguindo ver, né, irreparáveis do mau funcionamento dos modelos. Não é 5 urnas, não. São modelos de urnas que representam mais de 50% do total de urnas,
que são as urnas do modelo de 2009, de 2010, de 2011, de 2013 e de 2015. Então, quando esses técnicos encontraram essas anomalias, o que aconteceu? O Valdemar, presidente do PL, antes de fazer essa coletiva e depois que ele teve acesso a essas denúncias, né, vinda dos técnicos que fizeram o relatório, ele se reuniu com quem? Com o ministro Gilmar Mendes. Reuniu escondido, só os dois. E talvez aí é uma suposição, entendeu? O Gilmar Mendes queria entender qual que seria a atitude que ele ia tomar. Porque, na verdade, ali estava revelado a fraude. Sim. Né? Revelou que ali tinha uma falha grave no processo. Que aquelas urnas ali estavam comprometidas. Mais de 50% das urnas estavam comprometidas no seu resultado. Isso foi detectado pela auditoria. Uma prova material vinda do próprio TSE, né? Que eram os documentos que o TSE disponibilizou para fazer a auditoria. Então, aí que está o X da questão. O Bolsonaro, presidente da República naquele momento, quando ele tomou ciência, né, de que a urna, sim, ela estava irregular, ela apresentou dados não consistentes. Foi provado que ali estava comprometido o resultado das eleições. O que ele poderia ter feito? Vamos pensar, você na sua concepção agora que está avaliando isso mais de 2 anos depois, né, no conforto do seu sofá, sem aquele momento tenso todo, né? O que ele poderia ter feito? Bem, ele poderia, na minha opinião, ter se embasado, né, de forma bem contundente de tudo aquilo que estava sendo colocado, né? Fala, bem, está provado que as urnas mostraram inconsistências, que isso compromete o resultado? Está provado. Então eu estava certo quando eu reuni os embaixadores para falar para eles que existe essa inconsistência, que esse problema pode acontecer? Sim. Então eu estava certo de desconfiar de que havia problemas no processo de votação? Sim. Então isso pode comprometer o resultado das eleições? Sim. Isso pode criar uma convulsão social porque a população pode ir para a rua se manifestar no momento que ela descobre que isso existe? Sim. O que ele poderia ter feito? Ele, como presidente do Brasil, na autoridade dele, né, ele poderia convocar, né, um pronunciamento em rede nacional, e aí todas as emissoras, um pool de emissoras, isso vai ser transmitido porque é segurança nacional. Olha, chegar e abrir o jogo para a população. Houve comprovada, né, que as urnas não podem revelar o resultado da eleição com precisão, porque houve inconsistências em 5 modelos de urnas antigas com relação às urnas novas, e isso dá uma diferença que pode comprometer, e não temos como dizer que o eleitor, a vontade do eleitor foi manifestada. Então nós vamos, na minha autoridade, né, suspender esse processo eleitoral e resolver esse problema da urna e refazer esse problema eleitoral com tudo de novo. Primeiro, segundo turno. Porque se houve inconsistência, é o sistema que está falido. É o sistema que está comprometido. Então isso era o que deveria ser feito. Talvez se ele tivesse feito isso, com a autoridade que ele era como presidente, e comprovadamente com os documentos do próprio TSE, e isso passado para todas as mídias, né? E inclusive para os embaixadores, né? Falou, tá vendo como eu estava certo? Ele teria autoridade, entendeu? Para abrir uma sindicância e formular
um novo processo eleitoral, com data prevista, vamos fazer tudo de novo, primeiro, segundo turno. Agora, o que aconteceu ele não fez isso. Ele não fez isso e fez pior, né? Quer dizer, ele não, o PL, né? O Valdemar Costa Neto, porque foi uma deliberação do partido, junto com seus advogados, né? Que foi levar em consideração trocar o certo pelo duvidoso. O que era o certo? Bem, no primeiro turno nós elegemos o governador de São Paulo, nós elegemos uma bancada de deputados muito grande, muito significativa, alguns senadores de peso. Então nós aumentamos o número do nosso partido ali. E aí nós, se cancelar tudo, eu vou pôr a risco o que eu já conquistei. E aí é que ele fez a merda, entendeu? De fazer uma proposta que não foi legal. E aí deu margem para o Alexandre de Moraes comprar essa briga e falar, olha, esse aí é uma ação, na época que ele colocou, deu até uma multa para o PL, né, de 22 milhões, né, falando litigância de má-fé. Bem, vamos analisar, porque isso é um momento histórico, onde a fraude foi descoberta, mas a forma como ela foi revelada e a forma como foi conduzida é que gerou o equívoco e que deu esse bafafá todo aí, que até hoje nós estamos pagando, 2 anos depois, né, por esse momento que foi mal conduzido. Vamos continuar acompanhando. E ainda não sabe quais são, a depender do que virá da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho a Thaís Arbex com mais informação. Thaís. Tainá, tem um trecho bastante interessante, exatamente anterior a esse que o Leandro acabou de nos ler, que ele diz o seguinte: o que se busca evidenciar com esse resultado empírico, extraído das urnas eletrônicas do modelo UE 2020, a partir dos elementos de auditoria válida e que atestam a autenticidade do resultado eleitoral com a certeza necessária na concepção do próprio Tribunal Superior Eleitoral, aí o trecho que é interessante é que os votos válidos e auditáveis do segundo turno do pleito eleitoral de 2022 atestam resultado diferente daquele anunciado por esse tribunal no dia 30/10/2022, conferindo posição preferencial de 51,05% dos votos da população ao presidente Jair Bolsonaro. Então, isso que o Leandro estava colocando, de que também foram essas urnas que elegeram a bancada do PL, me parece que eles estão fazendo uma certa manobra para questionar apenas o resultado do segundo turno. Pelo menos é o que parece nesse documento aqui. E aí, eu volto a dizer, a partir desses elementos, não vejo espaço para que o Tribunal Superior Eleitoral acate esse pedido, uma vez que ele estaria colocando segundo turno e primeiro turno em posições completamente diferentes, como se o resultado do primeiro turno valesse e o resultado do segundo turno não valesse. Bom, gente, aí ó, a parte que foi destacada, vamos voltar, Igor, para o pessoal acompanhar com a gente também, na página 31. Eu trouxe para vocês os pedidos feitos pela defesa, o principal deles a gente já deu destaque, que é a invalidação de 5 dos votos registrados em 5 modelos de urnas eletrônicas. E antes disso, tem esse trecho que a Thaís e o Leandro deram destaque agora há pouco, que abre margem para um questionamento, ao que parece, apenas das eleições no segundo turno. Ou seja, a eleição de primeiro turno do Legislativo, que elegeu o PL com a maior bancada da Câmara Federal, não seria invalidada. Os votos computados por esses deputados não seriam invalidados. O que
a defesa do presidente Bolsonaro parece estar pedindo ao Tribunal Superior Eleitoral, gente, é apenas a invalidação dos votos computados em segundo turno por essas 250 mil urnas que supostamente, segundo o levantamento do Instituto Voto Legal, contratado pelo Partido Liberal do presidente Bolsonaro, apresentaram desconformidades irreparáveis de mau funcionamento. Eu quero agradecer a presença de vocês e anunciar que estou aqui ao lado do engenheiro Carlos Rocha e do jurista Marcelo Bessa, advogado, ambos contratados pelo PL, de forma que seja assegurada e resguardada a integridade do processo eleitoral, com o único intuito: fortalecer a democracia para fortalecer o Brasil. Com a palavra, o engenheiro Carlos Rocha. Eu gostaria de destacar que esse ano nós tivemos um avanço muito grande, liderado pelo TSE, na transparência eleitoral. E é um processo de avanço. Foi criada a Comissão de Transparência Eleitoral, o Observatório de Transparência Eleitoral, e no dia 1º de agosto nós tivemos lá na primeira reunião do encontro das entidades fiscalizadoras. Naquele momento recebemos inclusive vários documentos, sendo que um dos documentos muito interessante, muito bem feito, é o glossário das eleições informatizadas de 2022. E nesse documento, então, estão descritas as funções dos diferentes arquivos que são gerados pela urna eletrônica. E agora, logo após o final do segundo turno, no dia seguinte, o TSE, numa ação de transparência extremamente positiva e de uma maneira pioneira, publicou os 3 arquivos no portal de resultados do TSE. E nesse portal, então, para cada sessão eleitoral aparecem 3 arquivos. O boletim de urna, cuja função é permitir às pessoas conhecerem os resultados de cada sessão e, eventualmente, fazerem testes na totalização. O segundo arquivo, que é o RDV, é o Registro Digital do Voto, que tem como fim, segundo o TSE, permitir uma eventual recontagem, um arquivo que registra todos os votos. E o terceiro arquivo que o TSE nos liberou foi o log da urna, que, segundo a orientação do TSE, é um elemento importante de auditoria para os partidos políticos e para as entidades fiscalizadoras. E o que aparece nesse log de urna? É como se fosse um diário, né, de todas as atividades que cada urna eletrônica realiza, desde a sua preparação no TRE até o final do segundo turno. Imaginem vocês um diário em que cada linha registra uma atividade. Então, para o registro de cada atividade no log de urna de cada equipamento, o programa que constrói esse log, ele lê 2 dados, 2 informações diretamente do hardware da urna. Ele lê, digamos assim, a estampa de tempo, que é data, hora, minuto e segundo, e também lê o número de série da urna, que é chamado no TSE de código de identificação da urna. E é muito importante que essas informações estejam todas corretas, porque são essas informações que garantem a associação daquela atividade, daquele registro de atividade com o hardware, com aquele equipamento físico que realizou aquela atividade. Foram construídas 2 grandes bases de dados, uma com todas as linhas de todos os boletins de urna, para fazer análise de registro de votos, e a outra tabela, uma grande tabela, com todas as linhas de todos os arquivos log de urna, de todas as urnas. São mais de 472 mil urnas. Ao montar essa tabela, aí surgiu uma ocorrência, que foi que nos chamou a atenção. Em alguns milhões, na realidade, em alguns bilhões de linhas, aparece apenas um número, que é um número inválido, ele está fora da faixa de numeração. Os códigos de identificação da urna, que são o número de série, eles vão até um valor de 2 milhões e pouco.
E esse número que aparece lá é um número de 67 milhões e uns quebrados. Ora, buscamos diversas formas de encontrar mais informações, mas infelizmente ficou constatado nesse trabalho da equipe técnica que há dois comportamentos diferentes. Um comportamento das urnas novas, né? Que são as urnas modelo UE 2020, que chegaram recentemente. São pouco menos de 193 mil urnas, está mais ou menos 40,8% de todas as urnas. E nessas urnas 2020, o arquivo é gerado da forma esperada. Então, em cada linha que mostra cada atividade, aparece o código de identificação da urna correto, que permite associar, então, vincular aquela linha de registro de atividade à urna que realizou aquela atividade. Bem, fazer um parêntese aqui, porque isso é muito importante. Então, o que ele está falando? Ele está falando que as urnas, que representam 40,8% do total de urnas, que foram fabricadas em 2020, né, as mais novas, têm um mecanismo de segurança maior e tem como você identificar em que seção aquela urna estava, entendeu? Direitinho, quem foi a pessoa responsável por ela. Então, esse conjunto de urnas estava normal, tá certo? As outras urnas que foram fabricações antigas, a partir de 2015 para baixo, é outra história. Então, nós vamos entender o que ele vai falar das urnas antigas. Quando nós fomos analisar as urnas antigas, que são as urnas de modelos de UE 2009 até UE 2015, essas urnas têm pouco mais de 279 mil urnas, o que dá 59,2% do total das urnas. Nessas urnas, infelizmente, encontramos esse número inválido na quarta coluna do log. Esse é um indício muito forte de falha, de mau funcionamento da urna, porque é impossível associar o registro de cada atividade ao hardware, ao equipamento físico que teria gerado aquela atividade. Isso, evidentemente, tornou um problema, porque é muito desagradável ter esse indício de mau funcionamento, porque gera incerteza agora nos dados que são gerados por essas urnas. Por isso aqui nós gostaríamos de interagir construtivamente com o TSE e avaliar com eles. Existe lá uma previsão na resolução que abre a fiscalização, que é para se fazer exatamente quando ocorre um evento extraordinário, se fazer uma verificação extraordinária após o pleito, e é isso que a gente espera fazer na sequência dessa descoberta. Bem, só que não houve essa, né? O que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes deu uma banana para esse povo e falou: não, vocês não vão olhar, não vão mostrar, não vão falar o que é. Mas nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito nos debruçamos, fizemos um relatório para entender, entendeu? O que ele quer falar quando ele cita, né, que essas urnas antigas aparece um número, e esse número é um número de série que é inválido, e que não tem como você dizer que aquele arquivo daquela sessão eleitoral está associada a um hardware, quer dizer, ou seja, a urna física. Então, não tem como você associar essas urnas antigas em qual sessão eleitoral que ela estava, quem que era o mesário que estava nela, entendeu? Por quê? Porque isso é um detalhe importante. As outras urnas mais novas tem como você identificar o arquivo do log da urna, é referente à urna tal, né, ao hardware da urna tal, que é a urna física, na sessão eleitoral número tal, na cidade tal, na zona eleitoral tal. Então, tem como chegar ao mesário, ao presidente, né, aos operadores da máquina. Por quê? Porque o arquivo é associado àquela máquina. Já nas outras máquinas, segundo a auditoria, aquilo misturou. Você tem aqueles arquivos de log,
Mas não tem como você dizer, essa urna estava na seção tal, número tal, com o mesário tal, aquela coisa toda. Então, de uma certa forma, não tem, segundo o técnico, como identificar qual foi o mesário que operou a urna onde estavam aqueles arquivos. Bem, naqueles arquivos aparecem, nesses arquivos, que são esses arquivos das urnas antigas, onde você identifica, né, a hora certa que o eleitor votou, né, se ele votou para presidente, para governador, para deputado, entendeu? Para senador. Então, não fala em quem que ele votou, mas só fala a hora certa e não fala quem também. Fala que teve um voto que aconteceu nessa hora, nesse minuto, né, para presidente, e esse voto aconteceu assim. O eleitor colocou a digital dele foi reconhecida, então ele votou com a digital dele, ou diz assim, o eleitor votou, mas a digital dele não foi reconhecida, ele tentou 4 vezes e depois houve uma outra digital que abriu para ele, que foi a digital do mesário. Tá certo? Então isso tudo aparece nos logs das urnas antigas. Porque isso é o histórico, é a caixa preta da urna eletrônica. Então, quando eles pegaram esses logs das urnas, entendeu? E fizeram um rastreamento para saber como foi que se deu essa votação, eles descobriram que mais de 4.600.000 votos aconteceram após as 17 horas. E aí a gente rastreou, mais ou menos, a região onde que esses votos aconteceram. E a grande maioria foram todas no Nordeste. A maior parte desses votos que aconteceram após as 17 horas foram no Nordeste. Então, mais de 4 milhões de votos aconteceram depois que encerraram os processos do eleitor comparecer na urna e votar. A urna, por exemplo, fechou a sessão eleitoral, mas a urna não foi fechada. Então, pode ser que na mão do mesário, esses mesários conseguiram colocar mais de 4 milhões de votos após as 17 horas, porque tem registro de votos até meia-noite, até 11 horas e 59 minutos. Isso aí é uma denúncia gravíssima, porque 4 milhões de votos é maior do que a diferença do Bolsonaro para o Lula, que ganhou com 2 milhões e alguma coisa. Está entendendo? Então é importante que essa informação seja, né, difundida para dizer que sim, né, o processo eleitoral de 2022 está maculado, foi maculado. Só que a forma como o PL foi orientado pelos seus advogados foi um tiro no pé, tá certo? Porque se tem problema na urna eletrônica, então vamos invalidar o processo. Não vou invalidar só as urnas que o meu candidato perdeu e as outras não. Aí foi um tiro no pé. Foi aí que o PL perdeu a razão, em vez de cobrar aquilo que o PSDB vinha fazendo há mais de 15 anos, que era desvendar o processo para fazer a auditagem. O PL conseguiu fazer a auditagem, conseguiu mostrar a fraude, conseguiu mostrar a falha, conseguiu mostrar que o processo foi maculado, mas na hora de agir, fez besteira. Entendeu? Por quê? Porque na época o presidente era o Bolsonaro. Com autoridade de chefe de Estado, ele podia se impor e fazer uma coletiva, né? Não é uma coletiva não, colocar em rede nacional, porque é uma coisa de segurança nacional, tá certo? E aí ele podia fazer esse pronunciamento, apresentar esses dados e falar, olha, e por questão de segurança, pela paz social, pela institucionalidade, nós vamos ter que refazer todo o processo eleitoral, porque descobrimos onde está o problema. Tá certo? Mas ele não fez isso. Coitado, né? Bolsonaro, um capitão, um cara... Eu não sei se o Bolsonaro, depois que ele abandonou a academia militar, se ele especializou em alguma outra coisa, se ele fez curso de direito, se ele aproveitou esse tempo que ele estava na política para fazer algum curso de tecnologia. Eu não sei. Porque me parece que o Bolsonaro ficou meio cru em tudo. Entendeu? É um homem de boa intenção, é um cara sério, um cara, né, verdadeiro, né?
É uma pessoa simples, é pura, mas é uma pessoa que precisa de uma orientação, né? Então, a sociedade pegou ele como, você vai ser o nosso passaporte aí para sair dessa, né, dessas armação que armaram para a gente há mais de 20 anos. Mas você não teve essa capacidade de se impor na hora certa, tá certo? Então, é a fragilidade do Bolsonaro. Eu sempre falei que ele tem essa coisa, mas isso não tira dele, né, o mérito dele ser uma pessoa séria, uma pessoa honesta, né? E aí eu dou até um desconto, que coitado, né? É preciso ter muita presença e botar o dedo e falar, olha, achei o problema, tá aqui, ó. E por isso nós vamos fazer isso. E fazer com propriedade, com autoridade de um presidente, de um chefe de Estado. Entendeu? Mas não, ficou, né? Covardudo. E aí fica agora, porque o medo nos aprisiona. Quem disse isso foi o tio França, que resolveu morrer por conta própria para chamar a atenção para esse detalhe lá em frente ao STF. Né? Há mais de um mês mais ou menos, né? Esse senhor aí que deve entrar para a história do Brasil, né? com uma página muito significativa no futuro. Bem, vamos continuar avaliando, depois a gente continua comentando. Um outro tema para finalizar é que surgiu uma outra ocorrência, que também é uma ocorrência importante, porque descobriu-se que existem urnas que travaram, assim como o nosso celular trava, assim como o computador trava, e quando acontece isso, a gente precisa muitas vezes desligar e ligar de novo. E isso aconteceu com urnas eletrônicas. Então, urnas travaram e foram desligadas no meio do período da votação, na chave, possivelmente o mesário fez esse desligamento, e foram religadas para que a urna voltasse a funcionar. Quero passar a palavra agora para o... Você viu que o nome do mesário já apareceu. Né? Vai vendo. Advogado Marcelo Bessa. Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser bem breve para explicar as razões jurídicas que levaram ao partido. Estão vendo melhor? Vou tentar ser bem breve para explicar as razões jurídicas que levaram o Partido Liberal a ingressar com esse pedido perante o Tribunal Superior Eleitoral. Em razão desse relatório técnico gerado pela equipe que foi contratada pelo Partido Liberal para auxiliar no trabalho de fiscalização do sistema eleitoral e do processo eleitoral, o que é, inclusive, uma missão institucional de todos os partidos políticos, até por força da da legislação e da resolução 23173 do Tribunal Superior Eleitoral, esse relatório gerado apontou inconsistências nas urnas fabricadas anteriormente ao ano de 2020. Essas inconsistências são recorrentes em todas estas urnas. Com relação às urnas fabricadas em 2020, essas inconsistências não existem. Segundo foi apurado pela nossa área técnica contratada, essas inconsistências não permitem atestar o resultado ou que aquelas urnas efetivamente registraram o resultado eleitoral ou o voto à vontade do eleitor. Isso não quer dizer que ocorreu uma fraude, mas é uma possibilidade de fragilidade que leva aqui. Não se tem a certeza, segundo foi apurado pela nossa área técnica, de que aquelas urnas tenham credibilidade o suficiente para atestarem aquela votação. E o que aconteceu também foi isso, é um dado relevante técnico que levou ao Partido Liberal a essa. O que levou o Partido Liberal a essa decisão foi que nesses erros que são recorrentes nessas urnas de de fabricação anteriores a 2020, que nessas urnas o resultado eleitoral aponta a vitória de um determinado candidato Lula, num percentual de
52% contra 47% do candidato Bolsonaro. Por outro lado, nas urnas novas, em que é possível a certificação plena do resultado eleitoral, segundo a nossa área técnica, segundo o relatório que nos foi enviado, esse resultado é diferente. Nesse caso, o candidato Bolsonaro teria 51%, cerca de pouco mais de 51% dos votos, e o candidato Lula teria 48,95% dos votos. Há, então, dentro de um dado objetivo, uma discrepância de resultados que, então, com base na resolução do próprio Tribunal Superior Eleitoral, fizemos uma representação para que o Tribunal Superior Eleitoral instaure e aprofunde um estudo para verificação da existência desse mau funcionamento e, em verificando que efetivamente houve esse mau funcionamento, que daí aplique as consequências legais que entender necessárias. Pois é, aí que a parte jurídica do Bolsonaro meteu o pé pelas mãos. Entendeu? Por quê? Porque, olha, já tinha uma predisposição, né, da Justiça Eleitoral, do Alexandre de Moraes, né, favoreceu o candidato do Lula, que era o candidato do PT, né, porque o Alckmin estava ali de vice. Então a construção foi toda para cima disso. Ele vai jogar para o cara decidir? Né? Quer dizer, eu descobri a fraude, descobri onde está o problema, né? Não sei como ele se deu, mas descobri. Né? Isso alterou o resultado? Alterou. Né? Só que, em vez dele tomar uma atitude na época, devolveu para o homem. Né? Aí o homem, o que ele fez? Não, vou dar uma banana para vocês. Ainda mais depois que vocês querem que anula só o primeiro turno. Ou só as urnas onde o Lula perdeu. Quer dizer, onde o Bolsonaro perdeu. Então vamos entender isso aí na prática, tá certo? O que eles descobriram? Eles descobriram que 5 modelos de urnas antigas, o Lula ganhou, né, com 52 a 47. E que nessas urnas novas, que representam 40,8% do total das urnas, o Bolsonaro ganhou com uma diferença de 51 a 40, 49, 48, alguma coisa. Tá certo? Então, e o que o técnico ali falou, o Rocha, né? Que nas urnas antigas aparece um número inválido, do qual não tem como você identificar em que sessão eleitoral aquele arquivo que nós encontramos a falha, ou seja, aconteceu 70% dos votos dessa urna aconteceu depois das 17 horas. Então vamos ver que urna que é essa, onde é que ela estava? Na sessão tal. Entendeu? Então, nas urnas antigas não dava para fazer isso. Nas urnas novas, dava. Apareceu 40% de votos depois das 17 horas. Tem voto até as 9 horas da madrugada. Até as 11 horas da noite. Então, vamos ver onde é que fica essa urna. Fica na seção tal, na cidade tal, no lugar tal. Mesário, vem cá explicar para a gente isso aqui. Tá certo? Então, vamos supor, né, a militância do PT que conhece o processo, né, porque tem esse projeto do mesário voluntário, que nós já cansamos de falar, elas foram orientadas. Olha, nas urnas antigas, nas urnas novas, encerram às 17 horas. Se vocês conseguirem fazer voto, né, no lugar do mesário, do eleitor que não compareceu, porque com a sua digital você pode fazer isso, faça antes das 17 horas. Porque depois das 17 horas vocês vão ter que encerrar essas urnas. Por quê? Porque o log dessas urnas vão ser identificados dentro do contexto. E aí, se aparecer votos muito significativos após as 17 horas, essa urna vai ser identificada e você vai ficar exposto. Então o mesário já ficou atento. Olha, eu vou trabalhar com a urna de 2020, então já põe essa urna de 2020 para os caras que estão enverracos nesse processo. Essa aí você não pode fazer isso. Mas nas outras urnas você pode segurar depois das 17 horas. Por quê? Porque não vai dar como identificar em qual sessão eleitoral essa urna aconteceu, então não vai poder identificar o mesário. Tá certo? Segundo a fala do técnico aí. Então o que acontece? As urnas que fecharam às 17 horas em ponto foram entregues para o TSE, os resultados.
E aí vinha Bolsonaro na frente. Bolsonaro na frente. As outras urnas, eles se retiram, eles seguraram. E falaram assim, ó, ainda falta mais de tantos milhões de votos para a gente passar o Bolsonaro. Então, vai fazendo aí, segura a urna aí, vai virando esses votos aí no lugar daquele eleitor que não foi. Até a gente ultrapassar. E ainda ultrapassar com uma margem de 1 milhão e pouco para não dar discussão. Então, o que aconteceu? As urnas do Nordeste começaram a atrasar. Então, os resultados que vinham, estava vindo só, né, do Sul, do Sudeste e tal, mas os resultados maiores, uma probabilidade, um percentual maior de urnas do Nordeste ainda estavam lá. Os resultados ainda não estavam sendo computados. Então, foi preciso atrasar, né, a entrega das urnas para poder fazer essa diferença. Por isso que quando o técnico pegou a leitura das urnas e falou, nas urnas novas o Bolsonaro ganhou. Nas urnas antigas o Lula ganhou. Por quê? Porque esse percentual de 4 milhões de votos que foram feitos após as 17 horas é que fez a diferença. Não está entendendo? Só que isso aí não foi trabalhado. Por quê? Porque ainda era uma novidade para eles. Até hoje isso não está sendo bem trabalhado, porque a gente fala isso aqui e essas coisas não circulam. Porque aí, quando a gente tem um entendimento do processo, a gente estudou com calma, né? Fez um relatório muito grande, fez as análises, tem gráficos, tem tudo, né? A gente mostrou direitinho, né? Tudo que aconteceu, né? Então nós passamos isso aí para uma boa parte da população e eles têm conhecimento disso. Mas isso aí não é uma coisa de domínio público. Nem na Comissão de Constituição e Justiça isso não foi colocado. Tá certo? Por quê? Porque lá parece que as coisas, os deputados de direita, os que apoiaram o Bolsonaro, parece que desconhecem essa realidade. Então eu quero deixar para vocês que essa é a realidade. A fraude foi descoberta? Foi. Ela foi revelada? Foi. O PL agiu, mas agiu errado. A forma jurídica foi errada. Era para pedir o cancelamento do processo. Falei, não era para pedir. Era determinar. Porque aí era uma coisa de segurança nacional. E como já era evidente, até pela fala da jornalista, pelo que eu conheço do TSE, né, eles vão indeferir. Por quê? Porque já sabia que o TSE tinha estava ali, né, fazia parte desse esquemão. Então, aquela reunião do Fachin com os embaixadores já foi para criar aquele clima de predisposição. Falou assim, olha, caso aconteça deles descobrirem a fraude, o Bolsonaro vai querer contestar. Então ele já foi criando uma predisposição para a imprensa, foi criando uma predisposição para os embaixadores de outros estados, de outros países, entendeu? Falou assim, o Bolsonaro está com vontade de questionar. Então, já prevendo que poderia acontecer isso, ele se antecipou para reunir com os embaixadores, aí sim que é uma gravidade. Em vez de caçar os direitos políticos do Bolsonaro, tinha que caçar o mandato do Fachin. Porque o que ele fez, sim, que no meu entendimento aqui, foi gravíssimo. Quer dizer, ele sabendo da fragilidade, porque ele conhece o sistema eleitoral, ele foi colocado ali pela turma do PT. Então, essa coisa do mesário, ele domina, ele conhece. E, na época, ele reuniu com os embaixadores para dizer, olha, pode ser que a turma vai descobrir isso aí na hora H e aí a coisa vai pegar. Então, já fique predisposto a dizer que o Bolsonaro vai querer dar um golpe. Tá entendendo? Então, a imprensa que apoiava esse sistemão já foi criando essa predisposição na opinião pública para dizer que Bolsonaro vai querer dar um golpe. Por quê? Porque está fácil de descobrir. Tanto que o inquérito da fake news foi criado para quê? Para impedir que essas informações circulassem. Para inibir, porque virou tabu. Falar sobre o eletrônico virou tabu. Quem cai plataforma, cai tudo. Então cercaram tudo para poder não chegar a essa informação. E hoje isso está no mundo. A Venezuela já sabe disso. A oposição da Venezuela já conhece isso a fundo.
Porque eles fizeram o dever de casa, fizeram certinho o que tinha que ser feito. É claro que lá o sistemão está todo ocupado, né? A Suprema Corte lá é toda dominada, né? Então, vai depender muito agora de uma articulação internacional para poder libertar a Venezuela desse sistema. Talvez o Brasil também, né? Porque está tudo dominado, né? E agora, a condução do processo na época, e aí essa reunião do Valdemar com o ministro Gilmar Mendes, escondido, porque o Gilmar Mendes é um raposão, tá certo? Possa ter minado essa expectativa, né, de ter uma reação correta quando se detectou o problema. Ah, mas aí vai dançar o governador do Tarcísio? Ah, vai dançar esses deputados todos? Dane-se. Achei o problema. Isso é o mais importante. Isso é o grave. Está detectado. Aqui está a fraude, aqui está o problema. Anula tudo, vamos começar de novo. Ah, não, anula só. Ah, faz favor. Então, o que faltou mesmo, sabe, foi habilidade, sabe, de um estadista que tivesse, né, a estatura para poder dizer o que significou aquele momento e agir com altivez, sabe, e com segurança, com confiança para trazer o apoio da opinião pública, algo que colocasse ele como um líder realmente de respeito e com autoridade para falar. Então, sim, um líder é uma pedra preciosa que tem que ser garimpada com muito critério, porque isso não acha em qualquer garimpo. É preciso, sim, porque esses momentos são decisivos para uma nação, para um povo, para uma república. E aí a pessoa tem que ter domínio do momento. Tá bom? Então tá bom, vou ficando por aqui. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei. Escutem a voz do que vem do interior. Está aqui nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Você faz parte dessa comissão, essa comissão cidadã, essa comissão criada para pacificar a nação, para chegar à verdade, porque a gente é um povo só e a gente precisa pacificar essa nação e tirar esses cânceres que estão aí corroendo, né, o nosso sistema. Câncer que eu falo é a forma como esse sistema está sendo conduzido, certo? É cheio de espertalhão. É cheio de espertalhão. Então fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todos vocês. Para vocês que só acreditam no Pai eterno, então fiquem com Deus.